A infância é um espaço único de descobertas, de brincar, de simplesmente ser criança. Mas será que estamos acelerando esse processo? Talvez. Entre a adultização e a sexualização precoce, como proteger esse espaço tão necessário para crescer no próprio tempo? E começou uma discussão recente, né? Sim. A gente viu aí influenciadores falando sobre a sexualização das crianças, né? A gente já tem uma discussão, né, sobre o uso de imagem das crianças, mas o que eu fico pensando é que agora as redes sociais deram outra perspectiva para um fenômeno que já acontecia há um tempo atrás também, quando eu era criança e a gente tinha os ídolos mirim. Sim, na verdade, né, eu acho que a gente sempre... Quem não é hoje adulto e lembra de quando a gente era criança e a gente dançava o El Chan, né? Então era criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos, dançando na boquinha da garrafa. Sem entender nada. Sem entender o que eu estava dançando. E eu lembro que eu tenho um pequeno trauma, que ainda vou levar para terapia, que eu lembro que eu estava lá dançando, né? E tinha assim um monte de criança e a gente fazia competições, né? E os adultos vendo, porque era festa de adultos normalmente, né? E aí... a gente estava lá se divertindo e a diversão era dançar o El Chan. E aí eu lembro que eu escutei assim, de canto de ouvido, né? Alguém falando assim, se essas crianças soubessem o que elas estão dançando. E aí nessa hora me deu uma pequena virada de chave e veio a vergonha. Né? Aí na época eu não entendia, né, o que é que eu estava dançando. Quando eu escutei esse comentário, eu vi que realmente talvez tinha algo inadequado, alguma coisa que não é legal, né? Porque foi, assim, em tom de preocupação, né, de um adulto. Mas aí, assim, eu não lembro, né? Se depois eu parei de dançar para sempre na boca da garrafa, não lembro. Mas, assim, são coisas que sempre aconteceu. Não é só hoje por causa das redes sociais, né? Tudo bem que hoje, com as redes sociais, o negócio, ao invés de ser na casa da gente, né? Ou então em festas, hoje ele, né, vai para o mundo todo. Então, quem está aqui está filmando as crianças dançando, no caso, e aí vai para todos os lugares do mundo. E eu pensei também assim, olha, os ídolos, né? A Sandy e o Júnior, né? A dupla ficou super famosa, eram muito trabalhadores infantis ali, né? Sim. E a gente teve antes deles, para quem é um pouco mais velho, né? A Simone, que inclusive depois, né? Teve vários problemas porque ela foi uma criança super sucesso e depois ela já... não era mais. Sim. E como foi difícil, porque ela se organizou toda para ser aquela pessoa famosa. Sim. E essas eram as nossas referências, né? Então, a gente queria fazer como eles, eram todos comportadozinhos bem mais adultos, bem mais maduros, né? Não eram crianças brincando. Então, a gente tinha esses modelos, né? Fora que, acho que no passado, pensando assim, voltando mais à época dos meus pais, dos meus avós, as crianças, elas tinham uma perspectiva muito mais adulta, né? Que era cuidar dos irmãos. Sim. Suas tarefas eram, né? Também tinha algo de trabalho doméstico que hoje a gente, né? A criança tem, mas a gente poupa porque tem uma consciência maior de que ela precisa, né? A maior parte das pessoas, por causa inclusive das redes sociais, sabe que a criança precisa de tempo para brincar, para se desenvolver. Isso. Sim. E aí eu acho que é o que traz a gente, né, para o hoje, né? O que a gente está fazendo para evitar que isso aconteça em casa, né? Então a gente como pai, mãe, as pessoas que cuidam dos nossos filhos, quem cuida, né, hoje em dia das crianças, o que é que a gente pode estar fazendo para evitar, né, não vamos falar, né, somente da parte sexualizada, né, do aceleramento, né, infantil, mas assim, até desse, ela tem que ser mocinha logo, ou ele tem que crescer logo para cuidar da casa, para isso, para aquilo, você precisa ver que você vai trabalhar. Isso gera até, né, aquela ansiedade na criança mas eu ainda sou criança, né, ela não pensa dessa maneira, logicamente, mas acaba aquela ansiedade de eu quero ser igual aquele adulto que tem tudo que quer, tudo que pode. O que a gente pode fazer para frear isso, né, hoje em dia? Eu tava pensando que eles desejarem ser adultos é até natural. Nossos filhos falam isso, né? Os adultos são têm uma vida muito mais legal. Mas é porque o que eles querem da vida adulta é a liberdade de decisão. Sim. Não o ônus, né? Então, a gente entender que quando eles desejam aquela parte da vida da gente que eles conhecem. Eles não veem a gente pagando boleto, alguns BOs a gente não vai partilhar com as crianças, a gente hoje evita, né? E eu até ia esquecendo de trazer que quando começou essa discussão, eu lembrei muito do Philippe Arrier, que é um
historiador que ele tem um livro sobre a história da infância. E essa coisa da adultização é bem interessante porque ele vem falando que essa ideia de infância é muito recente. Sim. Não vou lembrar direito, mas eu acho que remonta ao século XIX, se eu não me engano. Mas no passado, ele vai pegando assim, acho que século XV, XVI, e as crianças eram consideradas mini adultos. Sim, então eram adultos tinham que trabalhar, né? Nossa, eles tinham tudo. Inclusive a sexualidade, tinham exposições muito, que hoje a gente consideraria absurdo, mas jogos sexuais eram muito comuns, né? E aí a gente evoluiu para entender que a infância é uma fase específica e que precisa desses cuidados, que é o que você está trazendo, né? Quais são as necessidades? E aí começou o estudo sobre as necessidades da criança. Inclusive no ECA. Que o ECA diz que a criança tem direito a lazer. Isso. Né? Que é uma coisa que eu acho que é importante. A adultização, muitas vezes a gente foca na sexualidade, mas crianças com muitas atividades o tempo inteiro para ser para adultos bem-sucedidos. Então, chega da escola, já vai para um curso, já vai para outro, e de noite tem que fazer um esporte, no outro dia a mesma coisa. Uma vida muito parecida com a vida do adulto sobrecarregado. Com certeza. Né, que aí causa o aceleramento, né, a aceleração infantil da criança, né, de estar sempre, eu estava até falando, que a gente trata muito, né, com a minha psicóloga, do porquê que eu sou ansiosa, isso e aquilo. Ela, Mariana, será que é uma ansiedade, não é porque você está acelerada, você não está acordando, arrumando criança, indo para academia, indo para faculdade, voltando, indo pegar a criança no almoço e trabalhando, blá, blá, blá. Então assim, quando eu paro, eu estava até falando com a Andressa esse final de semana, eu não estou presente o suficiente, mas não é nem eu com as crianças, a minha cabeça não está presente o suficiente por causa de tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Esse aceleramento de coisas para caber num dia só. E eu acho que quando você tira isso da criança, você tira até a oportunidade dela ficar entediada. Que eles precisam, né? Então, muitas vezes, eles hoje não entendem que o tédio, ele é uma parte importante. Porque a partir do tédio a gente vê com os meninos, né? Sim. Nossos filhos, quando não tem o que a gente vai fazer? E a gente diz, não tem nada. Rapidamente, eles criam a própria brincadeira. Tem até um livro, esse livro é infantil, né? Que é sobre a Minimone. Depois eu vou deixar, né? A gente deixa dica. Sim. Que é falando justamente isso, né? A Minimone chega, a personagemzinha do livro infantil, e diz, mãe, eu tô entediada e tal. A mãe, Minimone, vê aí no teu quarto. E ela começa a brincar, pegar um monte de brinquedo e brincar. E no final acaba o dia, e aí a Minimone tá com um quarto cheio de histórias para contar. Sim. Então, esse espaço é um ócio criativo que a criança precisa ter, né? Os gregos já sabiam disso. Então, a gente precisa criar esse espaço de ócio criativo, que é o brincar livre. Porque também, se for aquele brincar, é como o desenho, né? O desenho, se for só o que é para ser copiado, ele tira a capacidade da criança de elaboração psíquica, inclusive, porque a criança brinca e ela elabora muitos conteúdos na brincadeira, sozinha, com outros, né? É importante ter esse espaço. E aí, assim, eu até digo a gente acaba utilizando com as crianças, né? Para elas entenderem o que é, porque a Giovana, a gente fica dizendo que ela é aquele lá do divertidamente, ela é o tédio, não tem nada para fazer. E aí a gente falava, olha, na nossa idade, eu achei que eu não queria falar isso, mas já estou falando, na sua idade, no meu tempo, a gente tinha que esperar o comercial do desenho, o horário certo, tinha hora que não tinha nada para fazer, não tinha desenho para fazer. Então tem pais que às vezes eles se preocupam demais e tá realmente preenchendo. Estou entediado, toma o celular. Estou entediado, então põe um filme. Estou entediado, vou fazer uma atividade. Estou entediado, beleza, vai arrumar o que fazer. Lembrando que o tédio vem com irritação, eu acho que esse é o grande ponto, porque a gente administra crianças às vezes meio bravas, né? Sim. Chateadas com a gente, é isso, né? Fazendo careta, e aí começa, porque a sua vida é mais divertida do que a minha, né? Porque eles estão realmente numa lógica, que é isso que você está dizendo, a lógica da produtividade, né? Tá todo mundo muito produtivo e muito adoecido. Com certeza. E aí se a gente reproduz isso nas crianças, né? E aí a gente tem que trazer, né, Mari, que também ter um cuidado, você falou das telas, ao que a gente expõe os nossos filhos, o que a gente deixa, né, que eles assistam, porque muitas vezes os vídeos inadequados, eu sempre tenho cuidado de respeitar a faixa etária que está colocada no vídeo, né, porque alguns pais dizem, mas se eu estiver do lado, eu consigo ir explicando e organizando. Gente, depende, porque uma vez que a coisa está explícita, a imagem chega antes da reflexão para a criança. Então, se a imagem tá lá, né, você vai discutir, mas aí já vai
tem uma exposição, né, que às vezes é desnecessária. Aí, às vezes, a ideia é assim, não, se eu expuser logo meu filho, ele vai ficar mais forte. Ele não fica mais forte, né? Ele vai ficar muito mais, talvez, ansioso, inseguro. Uhum. A criança precisa de recurso psíquico, isso vem com a idade, aí vou citar o Piaget, Sim. né, para dar uma, né, não um embasamento. Um embasamento, que fez muitos experimentos para entender que antes do tempo, algumas coisas a criança não absorve. Isso. É da ordem do impossível. Uhum. Então, quando a gente respeita as fases, a gente consegue que a criança tenha um caminhar mais suave, Sim. mais saudável. Eu sempre brinco, né? Eu falo com o pai da Elisa às vezes, vamos economizar aqui umas 3 sessões de terapia, umas 4, dependendo do tema, né? Umas 5 sessões de terapia no futuro, na adolescência. Uhum. Porque é isso, eu falo brincando, mas quando a gente recebe paciente na clínica, muitas vezes, uma das coisas que tem mais chegado é muita exposição à tela de forma precoce. Sim. E aí muitos conteúdos, e aí a pessoa vai se moldando naquilo que a rede social coloca, que tem que ser um padrão X, um comportamento X. Isso é muito danoso. Sim. E aí eu acho só assim, porque você estava falando, né, e eu lembrei, a gente teve algumas situações com grupos de pais de amigos que eles estavam falando, não, eu já estou lendo, descobri um livro sobre o Holocausto para crianças. E aí eu fiquei, né, eu conversei com meu esposo, eu falei, caramba, qual é a idade que eu acho necessária, né, ou então que passa pela cabeça da pessoa que eu tenho que explicar o que aconteceu no Holocausto para uma criança? É história? É história. Ela está preparada para uma maldade dessa que aconteceu na humanidade? Não está. É um livro para criança, é adaptado para criança, beleza. Onde é que está lá escrito? Né? Onde é que está lá escrito no livro, né? O que isso pode causar, a ansiedade que pode causar. A criança, ela tem que estar ainda, acho que até uma certa idade, no mundo das maravilhas, né? Naquele não faz de conta, no encantado. Lógico que a gente vai preparar ela para o mundo, né? Aquele do, olha, na rua a gente toma cuidado, nem todas as pessoas são legais, vamos prestar atenção. Agora, a gente expor ela dessa maneira, eu acho que é uma coisa que a gente podia até depois trazer de novo, né? Porque eu acho que é muito danoso, tanto que as crianças, no caso, leram, os pais leram para as crianças o livro, e aí vem, né, a conversa em sala de aula. Então, a Giovana chegou em casa perguntando, mamãe, por que os homens fizeram isso? Por que isso e aquilo? E aí eu tenho que ou driblar o negócio, ou falar, olha, aquele livro não é para criança da sua idade, para ver se sai, mas mesmo assim chegou, né? Então acaba chegando. Porque eles sabem que tem guerras, né? Não é não saber e ficar totalmente alienado. Eles sabem. Mas assim, para que detalhes do grau de maldade, né? E de perversidade, eles vão saber. Sim. Mas não precisa ser aos 6 anos, né? Então, esse cuidado com a infância, que é justamente o que a gente, enquanto humanidade, evoluiu, lá diz o Philippe Arrier, né? Que a gente foi mudando para entender e responder às demandas. E eu acho que tem um avanço muito grande, por exemplo, na nossa época para cá, porque as crianças são ouvidas, né? Aí muitas pessoas vão dizer, talvez, né, questionar, dizer, mas tá todo mundo, esses meninos estão muito mimados. Gente, escutar a criança não significa fazer tudo que ela quer. Não. Pelo amor de Deus, né? Não é sinônimo. Não. Você escuta, até para você se posicionar e explicar. Porque muitas vezes, na nossa educação, o não chegava antes. Era. E aí a criança tem que dar o jeito dela para entender. E aí a gente poder conduzir. Isso também é proteger a infância. Os nãos que a gente dá é proteger a infância. Sim. Mas todo mundo tem até um movimento que eu gosto muito, que é o movimento Desconecta, que é sobre retardar, dar um celular eletrônicos, né, para os filhos, e também a exposição a redes sociais. E eles falam isso, o argumento principal é todo mundo tem, só eu que não. E claro que não é real. Todo mundo tem, só o nosso filho que não tem, gente, não é, né? Acho que pelo menos mais uma criança que não tenha, mas nunca é real. E aí vale a máxima, né, que a gente precisa dar a educação de acordo com o que a gente acredita. Sim. E aí eu acho que assim, quando a gente para escutar a criança, eu já peguei várias vezes que eu dei um não, né, para os meus filhos, e eles conseguiram argumentar de uma maneira que aí eu parei, né? Porque a gente tem a tendência de soltar o não, porque ele é mais rápido, mais fácil, eu não tenho que pensar, eu não tenho que justificar. Aí ela foi, expôs, argumentou, falou sobre, chamou reforços, né? No caso do irmão mais novo. Aí eu falei, gente, então tá, então vamos fazer um combinado. Isso daqui eu tinha dito que não, mas eu tava vendo aqui não há porquê, então eu vi que eu realmente dei aquela resposta, né, sem estar, né, pensando direito. E aí a gente abre espaço, eu não estou mimando, eu dei um espaço para ela expor o que ela queria,
eu vi que eu tomei talvez uma decisão precipitada e eu abri mão de alguma coisa ou outra, o que não quer dizer que os não aconteçam. Mas é assim, é com aquela maleabilidade que não atrapalha nem lá e nem cá. E sempre lembrar que a gente explica, né, o que não é para a idade, o que não é adequado, Sim. E eles vão entendendo que não é. A minha filha é muito engraçada, porque ela já vai procurando, por exemplo, algum filme ou série, aí ela diz, mamãe, esse é de 10 anos. Ela ainda não tem 10, então você não pode ver. Ela, 10 anos não dá, né? E uma vez eu falei assim, coloca esse desenho, não tinha prestado atenção na classificação. Eu disse, coloca esse desenho. Ela, você não tá vendo? É de 10 anos, mamãe. Aí eu, é verdade. Então a gente vai ensinando eles a se protegerem e tem também uma consciência. Sim. Lógico que burlar regras também faz parte, eu acho que é um outro tema, né? Mas essa proteção. E aí depois, quem sabe, a gente pode falar também sobre como proteger especificamente dessa questão da sexualização, sim, né? Acho que sim. Que aí tem muitos vídeos ainda pra fazer muito podcasts, Então eu acho que por enquanto é isso, né? A gente se vê no próximo podcast. E qualquer coisa é só deixar recadinhos aqui embaixo. Com sugestão, que a gente gosta. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, beijos.